E aí, galera, beleza? Professor Michel de Biologia. Estamos aqui para mais uma aulinha de genética mendeliana, onde nós vamos ver agora uma consequência da segunda conclusão de Mendel. A segunda lei de Mendel falava em dois pares de genes que se separavam independentemente durante a formação dos gametas, porque os genes olfatores estavam localizados em pares diferentes de cromossomos homólogos. Mas Mendel evidenciou isso com dois pares. E se aplicássemos isso para 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 ou mais pares de genes independentes? Então, nós teríamos agora o estudo simultâneo de várias características, cada uma determinada por um par de genes, e cada par de gene independente do outro na hora de formar os gametas. Quando trabalhamos com apenas um par de genes, falamos em monohibridismo. Um par de genes único, par só para determinar um fenótipo. Se eu trabalho com dois pares de genes, cada um determinando agora um fenótipo, e esses pares de genes estão em cromossomos homólogos diferentes, segregados independentemente, falamos em dihibridismo. Se eu tivesse 3 pares de genes com segregação independente, trihibridismo. 4 pares de genes, tetrahibridismo. N pares de genes, polihibridismo. Então esse é o propósito da aula de hoje. Estudarmos agora vários pares de genes com segregação independente entre si, que obedecem à segunda lei de Mendel. Vamos deixar aqui a definição de polihibridismo. É o estudo simultâneo de vários pares de genes, 2, 3, 4, 5, N, vários pares de genes que apresentam separação, segregação independente entre si, ou seja, esses pares estão localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos, obedecem, portanto, à segunda lei de Mendel. Vamos deixar aqui, obedecendo à segunda lei de Mendel. Opa, como é que a gente pode exemplificar isso? Se eu tivesse, hipoteticamente, um cruzamento agora entre um indivíduo, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, com um outro indivíduo com um genótipo agora, por exemplo, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho e Dzão, Dzão. Então eu vou trabalhar com vários pares de genes ao mesmo tempo. Nossa, mas eu vou precisar fazer o quadro de Punnett, aquele quadro de cruzamentos, de encontro de gametas agora, para tudo isso vai ficar enorme. Não. Não pediremos a vocês todos os descendentes. Pediremos um descendente em especial. Qual a probabilidade, a possibilidade desse cruzamento gerar um certo descendente? Então é isso que a gente vai fazer agora. O que eu tenho que fazer para os cruzamentos? Eu tenho que avaliar os gametas quantitativamente e qualitativamente e analisar o cruzamento de cada par de modo independente. Por quê? Se os pares têm segregação independente, você pode trabalhar com um par por vez. Trabalha com o primeiro par, esquece o segundo. Trabalha com o segundo, esquece o resto. E no final, você quer que o descendente tenha um par de genes para o primeiro par e outro par para o segundo e outro para o terceiro e outro para o quarto? Ah, vamos usar a regra do produto, a regra do E das probabilidades. Vamos chegar lá. Vamos primeiro fazer uma análise quantitativa dos gametas produzidos. Então,
Abrindo aqui um pouquinho. Vamos primeiro fazer uma análise de quantos gametas diferentes um indivíduo agora com vários pares de genes pode produzir. Uma análise quantitativa dos gametas produzidos. Ora, o que nós temos que considerar? O que vale para um par, vale para todos, pois eles segregam independentemente na formação dos gametas. Espera aí, eu quero saber quantos gametas diferentes um indivíduo vai produzir. Eu preciso ver o que determina essa diferença. Vamos analisar um par inicialmente. Se eu considerar agora um par de genes, como pode ser esse par? Bom, Michel, esse par pode ter genes iguais ou genes diferentes. Ah, então espera aí. Se eu tiver agora um par homozigoto, um par que apresenta agora genes iguais. Pode ser homozigoto dominante, pode ser homozigoto recessivo. Então, pegando o gene azão de exemplo, se eu tiver um indivíduo azão-azão, ou se eu tiver um indivíduo azinho-azinho, quantos gametas diferentes um indivíduo desses pode gerar? Ué, a primeira lei de Mendel está valendo. Cada gameta leva apenas um gene de cada par. Um indivíduo azão-azão só pode produzir gametas com azão. Um indivíduo azinho-azinho só pode produzir gametas com azinho. Moral da história. Seja homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, quantos gametas diferentes um indivíduo homozigoto pode gerar? Um tipo só. Se é azão-azão, todos os gametas serão azão. Se é azinho-azinho, todos os gametas terão azinho. Então, quando o par considerado é homozigoto, você tem apenas um tipo de gameta. Apenas um tipo de gameta agora foi originado. Beleza? Mas e quando o par tem genes diferentes? Se eu considerar agora um par heterozigoto, considerando aqui dois genes possíveis apenas, dois alelos para este par, o indivíduo aqui tem que ser agora azão-azinho. E aí? Ele tem genes diferentes no par. Que gametas que ele pode produzir? Agora eu tenho variedade. Eu posso ter gametas que carregam o primeiro gene, eu posso ter gametas que carregam o segundo gene. Então eu posso ter gametas com azão, eu posso ter gametas com azinho. Tá? Espera aí. Se o par era homozigoto, só tinha um tipo de gameta para ser produzido. Se o par é heterozigoto, agora eu tenho dois tipos de gametas. Então, quem está determinando variedade? Os pares heterozigóticos que o indivíduo apresenta. Quanto mais pares heterozigóticos, maior será a variedade agora de gametas que podem ser gerados. Então, se eu pegar um exemplo agora hipotético. Se pegar um indivíduo agora que ele apresenta azão-azinho, bezão-bezão, cezão-cezinho e dezão-dezinho no seu genótipo. Eu quero saber quantos gametas diferentes esse indivíduo determina. Espera aí, pega um par por vez. Deixa eu pegar só
o par agora heterozigótico. Só o primeiro par, perdão. Ele é heterozigótico. Como nós vimos aqui, o que ele contribui? Com 2 gametas diferentes, um azão e um azinho. O segundo par é homozigoto. Se ele é homozigoto, ele contribui com apenas um tipo de gameta. Todos aqui vão ter apenas Bzão. O terceiro par é heterozigoto. Pode ter gameta com Czão, gameta com Czinho. 2 possibilidades. O quarto par também é heterozigoto. 2 possibilidades. Ora, o gameta que o indivíduo produz tem que ter um gene de cada par. Então tem que ter um A, um B, um C e um D. Um A, E, um B, E, um C. Opa! Regra do E, regra do produto nas possibilidades. O 2 ali são os 2 possíveis gametas. Então tenho 2 possibilidades de gametas para o primeiro par. E uma possibilidade para o segundo par. E 2 para o terceiro par. E 2 para o quarto par. Quando eu trabalho com eventos simultâneos, o que eu tenho que fazer? Multiplicar as probabilidades envolvidas. Então, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2, nós teríamos 8 tipos de gametas produzidos por esse indivíduo. Então, quem me importa são os pares heterozigotos. Porque o par homozigoto só contribui com uma possibilidade, uma variedade. Qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então, quanto mais pares heterozigotos, cada par me acrescenta 2 possíveis gametas agora ao total. O que nós teremos? Uma fórmula. O que essa fórmula diz? Total de gametas produzidos é igual a 2 elevado a n, onde o que será n? O número de pares em heterozigose. Neste exemplo, nós temos 3 pares em heterozigose. Então, n valeria 3. 2 ao cubo, 8 gametas diferentes. Bateu direitinho. Então, para análise quantitativa, devemos contar quantos pares heterozigóticos. Nem precisa ficar guardando fórmula 2 elevado a n. É só você pegar os pares heterozigóticos, lembrar que cada um acrescenta 2 possibilidades. Cada par acrescenta 2, multiplica agora 2 vezes 2 vezes 2 pelo número de pares heterozigóticos. Você chega ao total de gametas produzidos. Isso é uma análise agora quantitativa. Esse indivíduo produz 8 gametas diferentes. Mas quais são esses gametas? Então nós temos que partir para uma outra análise qualitativa. Quais seriam agora esses gametas? Então eu tenho que fazer uma análise qualitativa dos gametas produzidos. Ora, vamos pegar o mesmo exemplo descrito anteriormente para mostrar agora. Não vimos lá que eram 8 gametas diferentes? Vamos provar que são 8. Vamos mostrar aqui quais são esses 8. Então, se eu tiver um indivíduo agora, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Como fazemos? Existe um método aqui chamado de método do chaveamento, método da chave ou da ramificação. Para cada par heterozigótico, você vai considerar 2 possibilidades. Para cada par homozigoto, apenas uma possibilidade. Então, peraí. O primeiro par, que genes que ele pode oferecer agora para a formação de gametas? Ah, o primeiro par agora só pode me oferecer azão. Perfeito. O azão, para o primeiro par, vai ter que formar um gameta agora com um gene do segundo par. Mas o segundo par só tem Bzão. Então, vamos colocar aqui azão pode formar gameta com Bzão. Cada gameta leva apenas um gene de cada par. Mas vejam que o terceiro par é heterozigoto, Czão, Czinho. Então, tem que considerar agora as 2 possibilidades. Eu posso ter gameta com Czão, eu posso ter gameta com Czinho. Então, eu vou ramificar agora e considerar as 2 possibilidades. Eu posso ter azão, Bzão, Czão.
eu posso ter Azão, Bzão, Czinho. O último par também é heterozigótico, você tem que considerar as possibilidades para todas as extremidades. Então aqui Czão, eu posso ter Czão com Dzão, Czão com Dzinho. Aqui embaixo eu posso ter Czinho com Dzão, Czinho com Dzinho. Vamos deixar aqui todas as possibilidades. Dzão e Dzinho, Dzão e Dzinho. Ora, quais serão os gametas produzidos? Basta seguir a sequência. Então aqui, seguindo a primeira sequência, por cima, eu posso ter um gameta com Azão, Bzão, Czão e Dzão, um gene de cada par. Mas eu posso ter Azão, Bzão, Czão, Dzinho, já é um gameta diferente. E agora, ao invés do Dzão, eu tenho Dzinho. Beleza? Eu posso ter Azão, Bzão, Czinho, Dzão. Eu posso ter Azão, Bzão, Czinho, Dzinho. Ora, quantos gametas diferentes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Ué, mas no outro exemplo nós vimos que eram 8 no total, por que aqui só tem 4? O primeiro par é a chave. Se o primeiro par for homozigoto, só contribuir com um gene possível, você só vai fazer esse esquema uma vez. Mas se o primeiro par é heterozigoto, aí você tem que colocar as duas possibilidades. E o caso aqui é de um par heterozigoto. Você tem agora Azão, é uma possibilidade, mas você tem outra possibilidade agora, que é Azinho. Então vamos colocar aqui, se eu tiver agora Azinho para a formação dos gametas. O primeiro par contribui com Azinho ao invés de Azão. Espera aí. Eu posso agora ter Azinho. O segundo par é homozigoto? Ó, é homozigoto, só tem uma possibilidade, Bzão. Ah, mas o terceiro par é heterozigoto. Então você tem que considerar as duas possibilidades. Eu posso ter Bzão, eu posso ter Bzão com Czão, mas eu posso ter Bzão com Czinho. E, finalmente, o último par. Eu posso ter aqui Czão com Dzão, Czão com Dzinho. E aqui também, Czinho com Dzão, Czinho com Dzinho. Ora, seguindo aqui, quais seriam os possíveis gametas agora que esse indivíduo pode produzir? No exemplo anterior, nós falamos que eram 8 tipos de gametas, 8 gametas diferentes no total. Mostramos 4, aqui estão os outros 4. Eu posso ter, seguindo a sequência, Azinho, Bzão, Czão, Dzão. Eu posso ter Azinho, Bzão, Czão, Dzinho. Eu posso ter Azinho, Bzão, Czinho, Dzão. Eu posso ter Azinho, Bzão, Czinho, Dzinho. Já tínhamos 4 tipos de gametas diferentes, agora temos mais 4, 8 no total. Bateu com o que vimos no exemplo anterior. Mostramos lá que aquele indivíduo produzia 8 tipos de gametas, mostramos aqui quais eram esses 8 gametas possíveis. Nossa, Michel, e agora? Vou fazer um cruzamento. Vou querer agora todos os descendentes? Não. Quando eu faço o cruzamento agora, que é nosso último ponto a ser considerado, nós precisamos trabalhar com cada par de maneira independente. Então, para os cruzamentos, nós não pediremos todos os descendentes, mas nós teremos que fazer um descendente em especial. Como é que eu vou fazer isso? Com análise independente de cada par. Aqui, análise independente
de cada par considerado. Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou querer todos os descendentes? Não. Eu pego um indivíduo. Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho. Eu vou cruzar esse indivíduo com outro. Agora, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. E aí eu não quero todos os descendentes, eu quero um em especial. Eu pergunto a vocês qual a probabilidade desse cruzamento gerar um descendente agora. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho e Dzão, Dzão. Eu quero um em especial. O que eu preciso fazer? Trabalhar independentemente com cada par. Então vamos esquematizar isso. Aqui. Vamos pegar agora cada par demonstrado aqui e separá-lo. Então, são 4 pares. Vamos fazer aqui uma organização de cada par de modo independente. Então, demonstrar aqui os cruzamentos. Primeiro cruzamento. Azão, Azinho de um, Azinho, Azinho do outro. Vamos colocar aqui. Azão, Azinho com Azinho, Azinho. Segundo par. Bzão, Bzão com Bzão, Bzinho. Esquece o resto. Só o segundo. Terceiro par. Czão, Czinho com Czão, Czinho. E o último par. Dzão, Dzinho com Dzão, Dzão. Ora, olhando para cada par, independente dos demais, olhando um par por vez, quais seriam os possíveis descendentes gerados aqui, rapidamente? Se eu tiver Azão, Azinho com Azinho, Azinho, ou nasce Azão, Azinho, ou nasce Azinho, Azinho. Se eu tiver Bzão, Bzão com Bzão, Bzinho, ou nasce Bzão, Bzão, ou nasce Bzão, Bzinho. Se eu tiver Czão, Czinho com Czão, Czinho, aí eu posso ter Czão, 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 Czinho duas vezes e Czinho, Czinho. E Dzão, Dzinho com Dzão, Dzão, pode nascer Dzão, Dzão, pode nascer Dzão, Dzinho. Ora, o que eu desejo mesmo? Eu quero um indivíduo totalmente homozigoto. Então, a probabilidade agora de eu gerar um descendente Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, Dzão, Dzão. O que nós temos? Vamos marcar aqui. Qual a probabilidade de ter Azinho, Azinho no primeiro par? Eu tenho um indivíduo em 2 possíveis. Então, a probabilidade de ter Azinho, Azinho no primeiro par é meio. Qual a probabilidade de eu ter agora Bzão, Bzão no segundo par? Um Bzão, Bzão em 2 descendentes possíveis. Meio. Qual a probabilidade de eu ter agora um indivíduo Czinho, Czinho no terceiro par? Eu tenho um Czinho, Czinho em 4 possíveis. 1/4. E, finalmente, qual a probabilidade agora de eu ter um indivíduo Dzão, Dzão? Eu tenho um Dzão, Dzão em 2 descendentes possíveis.
Eu quero que aconteça o indivíduo Azinho, Azinho para o primeiro par, e Bzão, Bzão para o segundo, e Czinho, Czinho para o terceiro, e Dzão, Dzão para o quarto. São eventos simultâneos. Trabalhamos com a regra do produto, a regra da multiplicação das probabilidades. Então, a probabilidade final seria meio do primeiro par, meio de probabilidade do segundo par, 1/4 do terceiro par e meio de probabilidade do quarto par. Eu quero que esses eventos ocorram simultaneamente. Regra do E, regra da multiplicação, multiplicamos as probabilidades. Nós teríamos meio vezes meio, 1/4, 1/4 vezes 1/4, 1/16avos, 1/16avos vezes meio, uma chance em 32 possibilidades. Esta seria agora a nossa resposta. Ah, Michel, tem como os caras complicarem muito isso daqui? Só tem uma coisinha que eles podem colocar. Pedir agora a probabilidade de ser também de um sexo, ou masculino ou feminino. Qual a probabilidade de ser tudo isso e do sexo masculino? Você multiplicaria por meio mais uma vez. Ou seja, não tem mistério. É só você organizar com calma, principalmente se for uma prova dissertativa, para que o corretor veja que você tem noção do que está fazendo. Você não pode chegar aqui e colocar diretamente os valores das probabilidades. Você precisa organizar o cruzamento para mostrar ao corretor que você sabe o que você está fazendo. Tudo bem? Espero que tenha sido útil essa aula, galerinha. Obrigado pela atenção mais uma vez. Um abraço a todos. Até mais.